Então, continuando aqui, essa é a nossa segunda parte da unidade 3 sobre materiais cerâmicos. Então, nós vamos falar nessa parte aqui sobre os processos, as etapas de fabricação dos produtos cerâmicos. Então, quando você tem uma fabricação de tijolo, de telha, o processo de fabricação é mais simples, enquanto que quando se está produzindo azulejos e louças sanitárias, são processos que são mais sofisticados. Tanto é que a produção dos tijolos e das telhas normalmente são feitas em uma porcentagem assim, bem significante das fábricas, elas são de estrutura familiar. Uma pessoa mora perto de um local que tem bastante argila, já faz ali, já monta uma olaria, então é normalmente de estrutura familiar, pequenas empresas, enquanto que para fazer azulejos e louça sanitária já tem um pouco mais de tecnologia, você não consegue fazer isso de forma muito simples. Então, as etapas básicas para a fabricação dos produtos cerâmicos são essas aqui, ó. Tem a exploração da jazida, então nisso aqui já vai entrar um estudo para ver se é interessante explorar essa jazida ou não. Depois que retirou o material da jazida, tem o tratamento da matéria-prima, depois vem a homogeneização, e aí sim começa a moldagem, vai dar o formato, aí vem a secagem e a queima, que vai ser definitiva a transformação da argila em material cerâmico. Então, antes de explorar a jazida, tem que analisar a viabilidade técnica e econômica. Então, vai ver qualidade da argila. É um tipo de argila que é interessante para o material que você quer fabricar? Por exemplo, a argila para fazer porcelana é diferente da que você usa para fazer telha. Então, você vai ver a jazida que você tem disponível, se ela é interessante para o produto que você quer fabricar. Tem que ver se o volume total de argila disponível também compensa para instalar uma fábrica, se tem acesso para os veículos pesados, se tem uma logística de distribuição para o consumidor, também não adianta querer fazer uma fábrica lá isolada e depois não conseguir mandar esse produto fabricado para fora. E também tem a questão ambiental. Por exemplo, se for no estado de São Paulo, com a CITESB que você vai ter que ver isso. Em outros estados são outros órgãos, tá? Mas é necessário você produzir um estudo de impacto ambiental, e aí ele vai resultar num relatório de impacto ao meio ambiente, então isso que é o EI e a RIMA, para aprovar, para você ter a licença de instalação e a licença de operação depois para fabricar o seu produto cerâmico, porque isso aí gera um impacto ambiental, onde você está extraindo a argila, depois vai ficar um buraco, e você tem que, no seu relatório do impacto ambiental, você tem que falar o que você vai fazer para mitigar ou para diminuir o impacto ambiental depois. Então, você explora, resolveu tudo isso, toda essa questão, explora a jazida, tá? E depois vem o tratamento da matéria-prima. Então, tem a depuração, que é para eliminar as impurezas, tem a trituração, para ajudar a homogeneizar, tem a homogeneização, aí já faz uma mistura da argila com desengordurante, lembra que nós vimos que tem esses dois tipos de substâncias, as plásticas e as desengordurantes, e já faz uma umidificação, que é uma certa quantidade de água para facilitar essa homogeneização. Aí depois vem a etapa de homogeneização oficial mesmo, que pode ser natural ou mecânico. Nos processos naturais, nada mais é do que colocar aquela mistura que já foi feita, colocar em aterros, deixar expostas em intempéries, conforme vai chovendo, vai lavando, vai desagregando o material, aí vai homogeneizando. Isso aí são métodos que são muito artesanais, usados lá nas olarias de pequeno porte, principalmente aquelas de estrutura familiar, que são pequenininhas. Já os processos mecânicos, eles podem ser por lavagem, aí também tem o peneiramento, tirando fragmento de rocha, matéria orgânica que está ali, que a matéria orgânica não pode ficar na mistura, porque depois, a hora que vai para o forno, ela vai carbonizar, ela queima e fica espaço vazio no lugar, você não quer uma peça cerâmica oca. Aí tem a trituração para quebrar os torrões, então aqui é o exemplo de um equipamento.
Ainda esses processos de homogeneização pode envolver o amassamento e a mistura, usa misturadores horizontais e tem a laminação, que esse equipamento aqui que ele tem, ele homogeneiza e tritura ao mesmo tempo. Então tem 2 rolos de velocidade diferentes, vão rodando aí uma loucura e eles desintegram a argila. Aí vem uma fase que é muito legal, que é a moldagem. Então é quando você dá a forma definitiva à pasta. Então, dependendo da plasticidade e da quantidade de água adicionada, nós temos 3 formas de moldar o material cerâmico. O primeiro é a moldagem a seco, ele é mais por processo de prensagem. Então, vai ter uma forma, coloca o material aqui que ele está quase seco, outra forma vem e prensa. Tá? Como tem pouca água, que é praticamente a seco, produzem materiais que têm um bom acabamento, tá? E boas características físicas. Então ele fica liso, não fica tão poroso. Então alguns tipos de tijolos maciços, tá, são feitos assim. As telhas normalmente são feitas por processo de prensagem, azulejos e pastilhas também. Então é uma pasta que está bem sequinha, coloca no molde, prensa, tá? E ele já fica no formato. Aí depois continua o processo de fabricação, que faltou a secagem e o cozimento, que a gente vai ver daqui a pouco. Outra forma de fabricar é com pastas consistentes. Aí usa o processo de extrusão. Quando você brincava de massinha de modelar, que você era criança, você colocava a massinha de modelar em algum lugar, aí você apertava e ela saía. Isso aí é extrusão, tá? Quando você tá, não sei a talento de vocês, mas quando você coloca um chantilly, tem o bico de confeiteiro, você vai lá, faz os desenhos, aquilo lá você está fazendo processo de extrusão, você está dando formato, sendo que o formato sai de acordo com o bocal que tem aqui, ó, tá vendo? Aqui é um exemplo de um bocal, aqui sai um tijolo e aqui são os furos, tá? Então, o equipamento é uma maromba, então lá põe aquela pasta consistente, que fica igual uma massinha de modelar. Aí isso aí pode ser manual ou mecânico, aperta essa pasta, ela sai por esse bocal aqui e ela já sai no formato final. Então aqui é um exemplo, ó. Aqui é o bocal, tá vendo? E aqui é a pasta já moldada saindo. E aí ela sai num comprimento que é infinito. Enquanto você está apertando e tem a massa, ela vai saindo. E aqui na frente, durante o processo aqui de fabricação, depois tem na verdade, usa-se umas linhas. Passa a linha assim de um lado para o outro, ela que vai cortar, porque isso aqui tá uma pasta. Eu vou deixar um vídeo também mostrando esse processo aqui. Interessante. Saber que al amarte yo me perdía, debí saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que me decías, ya no soy niña, no juego con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarte así?
que te quiero así como has hecho. A terceira forma de moldagem é com pasta fluida. Então, a mistura, conforme vocês podem ver aqui já é um artefato de decoração que está sendo feito, mas depois vocês vão ver lá no vídeo, fazer o vaso sanitário, é o mesmo processo. Então, faz uma pasta bem fluida mesmo, ela está praticamente líquida, coloca no molde, então isso aqui é chamado de barbotina, essa mistura aqui, que é bem líquida. Coloca no molde e depois esse material fica preenche o molde e aí ele seca e você abre o molde, igual tá aqui, ó, abre o molde e o material tá moldado. Então, louça sanitária é fabricada desse jeito, porcelana, isoladores elétricos também, tá? Então ela fica, você verte a barbotina no molde, depois ele seca, você abre o molde, aqui já tá no formato. Aí no caso da louça sanitária, aplica o esmalte por cima e depois vai pro cozimento, tá? Antes de ter a secagem, e aí vai depois pro cozimento. Então, são essas 3 formas de moldagem. A seco, que é por prensagem, com pasta fluida, que é por extrusão, e o da pasta fluida, que é o processo aqui da barbotina. Tá? Depois que moldou, vem o processo de secagem. Então, é muito importante. A secagem e o cozimento vão refletir na qualidade do produto final. Então, depois que moldou, dependendo do processo de moldagem, se foi a prensagem, tem pouca umidade, se foi da barbotina, tem bastante umidade. Então, depois da moldagem, as peças têm aí um certo teor de umidade, ó, e a secagem é justamente para tirar essa água que está aí. Então, o processo de secagem mal feito e não uniforme pode provocar uma retração excessiva e descontínua da peça, e aí essa peça fissura, tá? Ela começa a quebrar. Porque a gente já viu que a retração ela tem a ver com a saída de água. Conforme a água vai evaporando, a peça vai diminuindo de volume, ela retrai. Então, por isso que é importante não variar a temperatura muito rápido, que é o que está aqui, ó. É necessário não se produzir um gradiente de temperatura muito elevado. Tem que ser controlada aí esse aumento de temperatura durante a secagem. E então essa secagem ela pode ser feita de forma natural ou artificial. Então, natural, as peças vão ficar expostas ao ar, tá? Mas protege do vento e dos raios solares. Na prática, você não vai ver muito isso não, o pessoal vai deixar lá no sol mesmo, tá? O problema é que na hora que fica muito quente, pode sair água muito rápido e deformar o material. Mas é aí que vai a qualidade, por exemplo, lá naquela fábrica pequenininha, familiar, às vezes deixa lá secando ao sol e às vezes vem algum tijolo deformado. Tá? Isso aí acontece, principalmente na secagem natural. Você não tem um controle da temperatura. E tem a secagem artificial, que normalmente já usa o calor dos próprios fornos de queima. Já em um dos vídeos que vocês vão ver, dos vídeos complementares, vocês vão ver que usam o calor do forno, são conduzidos para a estufa de secagem. Então, vai reaproveitando o calor que tinha que dissipar mesmo, você usa. E aí depois vem a queima. Então, na queima, lembra lá dos efeitos da temperatura? Então, toda a água é eliminada e aí sim ocorre aquela mudança na estrutura da argila, que é a vitrificação e a cristalização. Então, a marcha tanto de aquecimento quanto de resfriamento, ela tem que ser controlada. Então, do aquecimento, para dar tempo dela secar e depois ela poder cozinhar uniformemente, então tem que ser um aquecimento controlado e depois um resfriamento também, porque senão a peça está muito quente, se ela esfriar muito rápido, ela pode quebrar também. Então, tem que ser bem controlada. Aí entra uma questão, se você fizer uma queima mais rápida lá na indústria, você vai gastar menos, porque é menos tempo que o forno tem que ficar ligado, menos tempo que o forno está sendo ocupado. Tá? Porém, uma queima mais lenta, ela gera produtos de melhor qualidade. Inclusive, depois dá para a gente dar uma olhada como que você analisa
a queima no tijolo, por exemplo, se foi uma análise da queima do tijolo. Aqui, ó, falando das temperaturas, ó, que já vimos lá nos efeitos da temperatura na argila. Então, ó, acima dos 900 graus, lembra que eu falei assim, só aos 900 graus, a sílica se funde e forma pequenas quantidades de vidro, e aí isso aí gruda com os outros materiais, aglutina os demais materiais, e aí vira um material cerâmico mesmo. E essa queima, ela pode ser feita em fornos que são intermitentes, tá? São rudimentares, não usa muito atualmente. Então, aquele forno não compensa você ligar o forno, aquecer e depois desligar. Tá? Então, normalmente, não usa assim, tá? E tem os fornos contínuos, que eles são uma série de câmaras, então o material entra, então tem uma câmara, que vai ficar mais fácil olhar aqui, ó. A setinha aqui, o negócio tá ao contrário, hein, ó. Então, o material entra, ele tem uma zona de aquecimento, depois ele passa por uma zona de queima e depois ele resfria e sai do forno. Então, não pode sair do forno também de uma vez, que tem que ser controlada tanto o aquecimento quanto o resfriamento. Então, coloca o material que está moldado em plataformas móveis automatizadas, porque você não vai mandar ninguém entrar lá no forno, o forno tá ligado? Então, essas plataformas automatizadas, elas vão correndo por um trilho e vai passando nas várias câmaras dentro do forno. Então, ela vai aquecendo, fica no processo de cozimento e depois sai o material, tem que resfriar e ele sai pronto também. Então, lá nos vídeos que eu vou deixar aqui, vocês podem ver uma fábrica de tijolos, como é que é feito. Eles têm 2 tipos de fornos. Vou deixar os links aqui embaixo e também da fabricação do vaso cerâmico, tá? Então, aqui a gente termina a segunda parte. Ela ficou curta porque tem esses complementos que vocês vão assistir também, tá? Então, obrigada. Vamos até a próxima parte, então, pessoal.